bom dia, segundo ano. A gente vai dar continuidade à matéria de urbanização, que está no capítulo 6 de vocês. Hoje é a aula 2, tá? Assiste depois a aula 1, tá gravada aqui no canal do YouTube, para que você veja uma continuidade da matéria. Na primeira aula, só para a gente relembrar, pessoal, a gente falou dos principais conceitos de cidade, como é que surgiram essas cidades, como é que começou o processo de urbanização no mundo, se esse processo foi lento, se não foi. Então tá tudo gravado lá, né? Assista para que você veja a continuidade da matéria, tá? Esse assunto está na página 150 a 153. Pessoal, hoje a gente vai ver como foi esse processo de urbanização nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Você vai ver que esse processo ele é desigual no mundo e você vai entender como é que foi em cada um dos países, desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Nessa primeira imagem eu falo do fenômeno desigual da urbanização. Galera, tudo que tiver em verde nesse mapa, tudo que tiver em verde, somente esse verde mais escuro, eu estou falando de uma população urbana, tá? Com entre 0 e 20%, ou seja, eu ainda tenho uma grande população rural. Ainda você encontra nessas áreas verdes, você vê aqui na África, você vê aqui na Ásia. E você tem, por exemplo, o que tiver no mapa em vermelho é a população urbana com 80 a 90%, ou seja, você tem locais onde você tem uma população urbana muito maior. Hoje você encontra isso na Europa, né, nos países desenvolvidos, nos países emergentes, você tem esse número. Países com a população urbana já com 80% a 90%. Né? Então esse fenômeno é desigual, porque você ainda tem locais do globo que são locais que têm uma comunidade rural muito forte. Claro que isso vai crescer no futuro, está crescendo já, mas ainda existe um lado rural. Então esse fenômeno é desigual. Tá? Primeiro a gente vai entender como foi a urbanização nos países desenvolvidos. Galera, sempre que eu falar de urbanização, a gente tem que lembrar que ele está sempre ligado com a industrialização. Tanto na primeira Revolução Industrial, quanto na segunda Revolução Industrial. Foi isso que fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para as cidades. Porque as pessoas tinham uma ideia de realmente trabalhar nas fábricas. Né? E a gente falou isso na aula passada, de melhorar de vida. Essa era a ideia das pessoas, tá? E aí, mais ou menos aí por volta do século XVIII, eu estou falando de 1750, já na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, eu tenho um incentivo das pessoas saindo do campo e irem para as cidades. Eu até coloquei em vermelho aí no slide, tá, gente? Havia uma atração, as pessoas realmente saíam do campo para as cidades, mas esse processo industrial ele visava apenas suprir a necessidade de mão de obra. O que eu quero dizer com isso? Que os donos das fábricas, os caras que estavam na cidade comandando as fábricas, eles não estavam preocupados com o bem-estar das pessoas, não. Então você não tinha uma melhoria na qualidade de vida do operário, não. O operário ia trabalhar em condições ruins, condições insalubres, iam viver em cidades que tinham um modelo urbano caótico. Então veio muita gente na época e esse modelo urbano ele se tornou muito caótico, tinha muita gente nas cidades. Não tinha saneamento básico, era comum você encontrar esgoto aberto, né, nessas cidades antigas. Você tinha cortiços, né, que são locais de ruim moradia, né, para o pessoal da época. Você tinha doenças que se espalhavam rapidamente se viravam epidemias, né? Muita gente morria dessas doenças porque você tinha esgotação aberta, era tudo muito sujo, né? E aí, pessoal, por exemplo, Londres, Manchester, que é na Inglaterra, né, e Paris, né, na França, você tinha esses exemplos. Tinha outros, né? Mas você tinha cidades que não eram boas na época. As pessoas saíam do campo, vinham para a cidade, achavam que iam melhorar de vida, mas as condições não eram tão boas. Por quê? Porque a ideia deles era só suprir a mão de obra. Eles não estavam se preocupando com o bem-estar da população, não. E é claro, tá, gente, que eles começaram os operários começaram a ficar chateados com isso, né? Normal, né? Eu quero melhorias. Então eu começo a ter uma luta por melhores salários, por direitos trabalhistas, né? Mas também por melhores condições de vida. Então eles começaram a melhorar, a lutar por melhorias, né? E logicamente, pessoal, que aos poucos eles realmente foram atendidos. Isso foi bom. Você vê como é importante as manifestações, é importante você dizer para o governo quando você não está satisfeito com alguma coisa, a manifestação de rua, de você ir, de você falar realmente que não está satisfeito, que é o papel realmente dos sindicatos. Então os sindicatos começam a ganhar força aqui. E aí realmente houve uma melhora na infraestrutura geral das cidades, tá?
Então você teve uma melhoria tanto na questão da rede de esgoto, teve melhoria no transporte público, na questão do investimento em educação, em saúde e segurança. Então as cidades realmente ficaram melhores, tá? E aí essas cidades elas começaram a ter tanto a atividade industrial quanto a atividade terciária, né? Que é a questão do comércio. E aí, gente, a cidade começa a conseguir absorver essas pessoas. Vinha muita pessoa do campo para a cidade? Vinha. Mas a cidade agora já estava mais preparada, porque ela estava mais organizada, né? Eu estou falando, logicamente, de países desenvolvidos, então eles se organizaram melhor para receber isso, para receber essa população. Isso, lembrando, foi por conta de muita luta. Alguém teve que resistir para que eles pudessem mudar, ok? E aí, pessoal, a gente tem uma melhora, tá? Só que a partir do momento que eu melhoro a cidade, ela começa a se organizar. Então esse movimento acabou sendo mais equilibrado, mais organizado e mais planejado. Então as cidades elas começam a se desenvolver agora de uma forma mais organizada. A partir do momento que teve aquele primeiro boom, que veio muita gente da zona rural para a zona urbana, e a zona urbana não estava preparada na época, as cidades não estavam preparadas, os governos de países desenvolvidos se organizaram para receber essas pessoas. Isso é uma principal característica de uma urbanização organizada, porque a urbanização dos países desenvolvidos, pessoal, ela é organizada, ela é planejada, ok? E aí muitas cidades europeias também aproveitaram para se reconstruir, tá? Depois das guerras, né? Depois de alguns conflitos que as cidades eram destruídas, elas se reconstruíam e elas se reconstruíam com modelos urbanos mais organizados. Então, modelos urbanos antes que não tinham dado certo, depois das guerras, eles organizaram a cidade de uma forma, né? Somente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, acabavam as guerras, a cidade estava destruída mesmo. Eles organizavam essas cidades com um planejamento urbano. Pra você ter ideia, foram criadas leis rígidas, com padrão de urbanização, né? Eu precisava fazer cidades com qualidade de vida para as pessoas. Está na lei de países desenvolvidos, tá? E aí, pessoal, esse processo, né, apesar de ser antigo, né, eu falo de 1750 na Inglaterra, 1840 na Europa, a princípio houve aquele boom de pessoas, né, que vieram do campo para a cidade por conta das indústrias, mas, gente, esse processo ele é lento, porque ele foi o quê? Planejado. E ele foi organizado, foi um planejamento urbano a longo prazo, certo? E aí você tem, por exemplo, quando você vê as cidades europeias, né, vocês com certeza já tiveram a oportunidade aí de ver na televisão, nos livros, você vê, gente, que a própria cidade, ela é atraente para o turista. Ela é um ponto turístico, a própria cidade. Porque ela tem beleza, tem arquitetura, né? Tem luz, tem harmonia. É uma cidade que você vê que ela foi projetada, não foi uma cidade que foi feita do nada, né? Você vê que as cidades de países subdesenvolvidos, você não vê isso. Você vê nos países desenvolvidos, você vê uma cidade realmente projetada, tá? E aí eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Paris, Londres, Amsterdã. Por exemplo, são cidades com um gigantesco sistema de transporte intermodal. Ou seja, pessoal, o que é esse transporte intermodal? É quando você tem mobilidade urbana. Você tem na cidade ciclovias, você tem aerovias, que essa imagem aqui é uma aerovia, tá? Aqui você vê que o trem ele tá, né, para cima, aí é uma aerovia. Você tem carros elétricos, você tem trem, você tem os carros também. Mas, gente, a estrutura das cidades são tão boas que as pessoas não precisam ter automóvel, não. Muitas elas andam de metrô para os seus trabalhos, porque é um sistema seguro, um sistema que não é caro, né? Então eles usam bastante, porque realmente ter carro, esses custos, eles nem precisam ter. É uma cidade que tem, né, uma mobilidade urbana. Você vê que isso é um problema que a gente vem enfrentando, né? Mobilidade urbana hoje aqui no Brasil, por exemplo. E aí, galera, vamos aqui ver um resumo do que a gente vinha falando, tá? Primeiro, que essa urbanização nos países desenvolvidos, ela é consequência da Revolução Industrial. Somente com a Revolução Industrial é que eu começo a ter um mundo urbano, que é quando as pessoas saem do campo para a cidade. Foi aquela atração que a cidade dava. Eu tenho, provocada, né, pelas indústrias, eu tenho uma revolução agrícola, tá? No livro de vocês, inclusive, fala disso, porque quando eu comecei a fazer uma modernização do campo, uma mecanização da lavoura, pessoal, eu tenho uma expulsão do homem do campo, principalmente do agricultor mais simples. Porque aquele agricultor mais simples, ele não tem mais como ficar na terra. Então ele vai sair da sua terra, né? E vai para as cidades, porque ele realmente não tem mais como trabalhar. O campo mecanizou, né?
Então isso foi um fator de repulsão, um fator que expulsou o homem do campo, tá? Ela é gradativa e organizada, e esse processo de urbanização nos países desenvolvidos, ele tem uma estrutura e uma absorção dos imigrantes. Lembrando que hoje a gente tem problema com a imigração, né? Mas no passado eles recebiam muitos imigrantes. Galera, aqui eu tenho exemplos de algumas urbanizações do mundo moderno, tá? Do mundo aí desenvolvido. Primeiro, né, lembrando aí, eles são extremamente organizados, eles têm uma grande experiência com isso, porque realmente eles fizeram bem antes da gente, tá? Esse processo urbano, por ser mais antigo, eles conseguiram se preparar mais, eles não precisavam fazer tudo, né, atravessado, tudo muito rápido, eles fizeram de forma organizada. Por exemplo, eu tenho aqui a cidade de Paris. Galera, você vê essa imagem, né? Várias avenidas ligam, né, aqui ao Arco do Triunfo, né, que é um marco aí na cidade aí francesa. Você vai lá para a França, você tem aí o Arco do Triunfo, você vê várias avenidas, ó. Isso aqui foi organizado, isso aqui não foi do nada, não foi coincidência não. Eles fizeram, ó, as avenidas que são arborizadas, né? Fizeram todas aqui avenidas iguaizinhas para o Arco do Triunfo, que é um marco aí em Paris, na França. Você vê Londres, do lado você tem Londres, você tem a preservação da memória e modernidade, olha que cidade moderna aí na Inglaterra. Você tem Barcelona, essa é muito organizada, gente. Realmente você vê os blocos todos divididos, né? Você não tem pontas nesses prédios, os prédios são todos arredondados. Você não tem pontas nessa cidade de Barcelona, na Catalunha, ela é toda projetada, ela parece um grande bolo, que está todo cortado. Então você tem aí um planejamento urbano realmente extremamente organizado. Veja que eles se organizaram. Você tem a cidadezinha toda em bloco, toda separadinha, toda bonitinha. Então você vê que é uma urbanização planejada, ok, galera? E aí, galera, a gente tem uma tendência de estabilização. Daqui para frente, o mundo desenvolvido ele vai se estabilizar. As taxas devem ficar em torno aí de 80% a 90% de estabilização. Hoje a gente tem países desenvolvidos que já ultrapassam essa marca, né? Por exemplo, o Canadá é 82% urbanizado, a Holanda 90%, a Suécia 86%, a Dinamarca 88%, o Reino Unido 83%. Mas a tendência é que isso se estabilize daqui para frente entre 80% e 90%. Primeiro, porque eu tenho um ritmo mais lento de crescimento, tá? Hoje eu não tenho tantas pessoas mais vindo do campo para a cidade, porque eu já tenho poucas pessoas realmente no campo. E você também não tem muita imigração mais, porque vocês sabem que hoje a gente tem restrição da entrada do imigrante, a gente já falou em outras aulas disso, a restrição da entrada do imigrante na Europa. Então a tendência é que ele se estabilize. Mas mesmo assim, gente, é um dado alto. 80% a 90% urbano é um dado realmente muito alto, ok? Galera, e aí como é que é a urbanização nos países subdesenvolvidos? Galera, totalmente ao contrário do que foi feito nos países desenvolvidos. Primeiro ponto, ele é um processo acelerado, desorganizado, é um processo de segregação dos espaços. Então, o mundo subdesenvolvido, olha que essa imagem aqui, né? Você vê aqui no Rio de Janeiro, as casas aí subindo no morro, você tem um processo totalmente segregado, um processo totalmente acelerado, sem planejamento urbano. Agora, é um processo muito recente na história. Então, acredita-se que por ser um processo muito recente, mas também muito acelerado, isso seja um problema. Pode ser que no futuro, né, isso se organize melhor, mas hoje em dia realmente é um processo totalmente desorganizado. Galera, o processo de urbanização no mundo subdesenvolvido também tem ligação com as indústrias. Por exemplo, aqui na década de 30, com Getúlio Vargas, a gente começou a fazer a parte industrial. Na década de 50 a gente continua e também houve uma atração muito grande das pessoas do campo para a cidade. Era aquela questão do êxodo rural. Era as pessoas procurando as cidades achando que iam melhorar de vida. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muita saída de pessoas do norte e do nordeste para a região sudeste. Isso aconteceu bastante, tá? E aí, o que fez também haver esse crescimento urbano, ou seja, as pessoas saindo do campo para a cidade, também foi a questão da modernização do campo. Quando o campo começa a modernizar, mecanizar esse campo, também acaba sendo um fator repulsivo. Veja que isso não é muito diferente do que aconteceu nos países desenvolvidos. A diferença é que lá eles fizeram de forma organizada e nos países subdesenvolvidos e emergentes, que o Brasil é um emergente, mas também tem essa característica, ele foi muito acelerado, ele foi muito rápido. E aí, galera,
Será que as cidades estavam preparadas para receber um contingente populacional tão grande ao mesmo tempo? Será que eu tinha emprego para todo mundo? Será que eu tinha casa para todo mundo? Será que eu tinha educação? Será que eu tinha saúde para todo mundo? Esse é um grande problema, tá? E aí as cidades hoje, elas têm um inchaço, né? É a chamada macrocefalia urbana. Só dar um exemplo aqui para você entender o que é macrocefalia urbana. Suponhamos que você está aí na sua casa, tem 5 pessoas que moram na sua casa. E daqui a uma semana você fica sabendo que você vai receber 100 pessoas na sua casa. Essas 100 pessoas vão morar aí. Aí você já se desespera. Vixe, meu Deus, mas como é que 100 pessoas vão morar aqui? Eu não tenho espaço para todo mundo, não. Só tem um banheiro na minha casa, só tem 2 quartos. Onde é que vai morar 100 pessoas? Vai ficar 105 pessoas morando aqui dentro? Gente, isso é macrocefalia urbana. É um espaço pequeno e vai estar morando um monte de gente. Tô falando de casa só não, tá? Eu tô falando do espaço urbano, né? Tô dando esse exemplo da casa para que você entenda isso. Olha o desespero que era. Como é que eu vou preparar essa minha casa para receber 100 pessoas a mais do que as 5 que já moram? Então, isso é um grande problema, tá? Então, a maioria vem do interior para a capital, por exemplo, ou vem da zona rural para a zona urbana, e aí não tem espaço para todo mundo, pessoal. Por isso que as periferias aumentam, ok? E aí, como eu disse para vocês, né? As cidades não estavam preparadas para esse contingente populacional. E outro ponto, pessoal, é que a taxa de natalidade foi muito alta nos países subdesenvolvidos por muito tempo. Hoje ela sofre já uma estabilização. Por exemplo, aqui no Brasil você tem uma taxa de natalidade e mortalidade equilibrada. A gente tem um crescimento ainda pequeno, né, de população, ainda bem, porque a gente tinha um crescimento enorme antigamente. Na década de 60 a gente tinha uma taxa de 6,3 filhos por casal. A gente tem uma taxa pequena hoje, né, 1,3 filhos por casal. Então você vê que diminuiu, o crescimento é menor, né, dentro das cidades, tá? Agora, a gente também tem uma péssima distribuição urbana aí dentro das cidades. Tanto distribuição de renda quanto distribuição de localização, beleza? Galera, e aí eu tenho um exemplo de cidades em países subdesenvolvidos. Lembra dos exemplos que eu mostrei dos países desenvolvidos? Mostrei Paris, né? Eu mostrei Londres, a diferença, né? Mostrei Barcelona para vocês, né? Galera, eu estou mostrando agora aqui a cidade de Nova Delhi, na Índia. Olha, o negócio aqui é caótico. Então, em países subdesenvolvidos, gente, as cidades elas são caóticas, são bagunçadas, sem mobilidade urbana. Você não tem mobilidade urbana, as ruas são muito estreitas, às vezes você depende do transporte público só de ônibus. Então você não tem outras modalidades para que você possa utilizar, tá? E aí, geralmente, dentro de países subdesenvolvidos, você vai ter muitas comunidades, você vai ter realmente muitos bairros periféricos que são esquecidos, tanto pelo poder público quanto pela própria sociedade em si. São áreas abandonadas, você vê esgoto a céu aberto, você vê às vezes um buraco que apareceu ali e o buraco está ali há 5 anos, porque numa avenida principal ali da aldeota, abre-se um buraco, às vezes no final do dia, que eu já vi casos desse ano passado, no final do dia os caras já tinham terminado de ajeitar ali o buraco. E às vezes um buraco na periferia está ali há 5 anos, né? Alguns lugares não tem saneamento básico, tem lugares sem coleta de lixo, a violência urbana só aumenta, não há empregos para todos, falta educação, falta saúde e etc, né, pessoal? Então a gente tem diversos problemas hoje nos países subdesenvolvidos que não estavam preparados, vou dizer mais uma vez, para receber essa população de forma tão rápida, porque o processo foi muito rápido. E aí, galera, a gente tem aqui um processo de segregação espacial que acontece bastante. Essa imagem, pessoal, aqui é no Rio de Janeiro, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, um prédio que é na Praia de Pepino, no Rio de Janeiro. Prédios caríssimos aqui, é um alto nível aqui, o pessoal aqui tem muita grana. E aqui do outro lado, dentro do mesmo espaço urbano, isso você encontra muito, que é o que eu chamo de segregação espacial, você tem aqui a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, dentro do mesmo espaço, você tem uma comunidade aqui extremamente pobre e você tem, por exemplo, uma comunidade aí riquíssima, né? Você tem uma população bem mais rica. Isso é reflexo de uma macrocefalia urbana, onde a cidade não tem estrutura para todos, né? Você vê que aqui são casas amontoadas, os caras aproveitam qualquer espaço, faz no quintal, faz em cima, você faz uma casa com 3 andares, 4 andares, 5 andares, vira um prédio. Isso a gente vê muito dentro das comunidades, porque a pessoa realmente não tem espaço hoje para fazer suas moradias. E aí a gente tem aqui também outras imagens, né? Crescimento das periferias, que também é reflexo da saída desordenada do homem do campo. E aí você tem, às vezes, isso aqui, né? Na verdade, gente, a ideia é que os homens, quando saem do campo para a cidade, é buscar uma melhor condição de vida.
mas às vezes chegam aqui sem estudo, né? O homem do campo às vezes já vem para cá sem estudo, não tem onde morar, então vai morar realmente nesses bairros periféricos. Bairros esses que as pessoas geralmente são excluídas, são marginalizadas na sociedade, né? São áreas esquecidas, muitas vezes centros de violência e tráfico de drogas. Veja que a diferença da forma que foi feita a urbanização mexe totalmente na estrutura de uma cidade. Uma feita de forma organizada é uma coisa, outra feita de forma totalmente desorganizada, bagunçada, realmente não dá certo. Galera, países pouco urbanizados. Existem ainda alguns países que têm uma taxa pequena de urbanização. Falei lá no primeiro slide dessa aula, eu mostrei isso para vocês lá no mapa, que era a parte em verde, né? Que eram alguns países que poderiam ter uma população urbana menor do que 20%. Isso é uma exceção no mundo, mas a gente ainda tem. Principalmente na África e na Ásia. Vou dar exemplos. A gente tem, por exemplo, a Etiópia, que é só 19% de população urbana. Essa galera vive ainda de serviços agrários, serviços primários, né? Sabe que o serviço primário é aquele de agricultura, extrativismo e pecuária, né? Uganda, 16%. Burundi, 12%. São países aí africanos, né? Onde tem uma população menor do que 20%. O detalhe é que vários desses países que têm uma população urbana pequena começaram agora, já no século XXI, a ter um bom crescimento urbano. A ideia é que daqui a alguns anos esse processo ele vai ser acelerado de novo, provavelmente, e aí vai aparecer todos esses problemas de novo, mas esses países devem sim, daqui a alguns anos, estipula-se que até 2050 esses países aqui já possam ser totalmente urbanos, ou seja, passem de 50% de urbano para rural. Isso pode acontecer, tá? É isso, tá, gente? Não esqueça de ler, porque o livro de vocês tem detalhes. Quando você lê o livro e assiste a aula, você consegue lembrar o que o professor falou, tá? Então fica melhor para você tirar as dúvidas. Se você tiver dúvida, assista a aula, vai estar gravada no canal do YouTube. Você pode assistir quantas vezes você quiser, beleza? Muito obrigado, pessoal. Saudades e se cuidem. Até a próxima.